Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Nosso objetivo continua o mesmo: divulgar dados, informações e comentários que possam, de alguma maneira, contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Todo mundo sabe como começar uma conversa com outra pessoa. Todo médico sabe como começar uma entrevista com um paciente. Será? Sim, todo mundo sabe, mas da melhor maneira possível? Nós médicos somos os responsáveis pela boa condução de uma entrevista, para que dela se extraia as informações necessárias para fundamentar o raciocínio clínico. Você pode estar pensando, mas o resultado não depende só de mim. E eu concordo. O resultado de uma entrevista não depende apenas das habilidades do médico em conduzir a entrevista. Depende também do empenho do paciente. Mas é o médico que tem a responsabilidade de facilitar as coisas, para que o paciente possa contar uma história fidedigna e clinicamente útil. É por isso que acredito que nenhum minuto da interação médico-paciente deva ser negligenciado. No episódio de hoje do PQU Podcast, vou discutir aspectos de uma fase muito curta da entrevista médica e psiquiátrica, mas não por isso menos relevante: o prólogo. No dicionário, prólogo vem do latim prólogos, o que vem antes. E o termo foi incorporado pela dramaturgia para se referir a um diálogo ou monólogo que antecede a peça e apresenta o tema da obra. Aqui, para nós, prólogo se refere ao período inicial da entrevista médica, com duração de 1 a 2 minutos, que se inicia quando o médico e paciente se veem pela primeira vez e que termina quando o médico faz uma pergunta de abertura, levando a entrevista para a fase seguinte, a fase de abertura. É muito provável que durante o episódio de hoje eu me refira várias vezes a esta fase da entrevista médica, tema do episódio número 3 do PQU Podcast. Já ouviu? Se não, agora é uma boa hora. Voltando ao prólogo. É muito comum, em minha experiência supervisionando entrevistas de médicos residentes, que esta fase seja negligenciada, talvez pela sua curta duração, talvez pelo seu caráter rotineiro em nossas vidas. Partimos do princípio de que se fazemos isto todos os dias, é claro que fazemos bem feito. O descuido com o prólogo pode ter resultados desastrosos. Ao final desta fase, os pacientes já criaram uma impressão do clínico, que certamente influenciará o restante da entrevista e eu diria até mesmo de todo o segmento clínico. O objetivo do médico durante esta fase inicial da entrevista é cumprimentar o paciente, recebê-lo bem e diminuir a ansiedade dele. Via de regra, os pacientes vão ao médico bastante ansiosos, tentando desde o primeiro momento em que se encontram detectar sinais precoces para entender o que está acontecendo ali. Um médico preparado vai se valer desse momento para lhe oferecer tais sinais, com o objetivo claro e deliberado de tranquilizar o paciente e facilitar a criação de um bom vínculo. No livro Psychiatric Interviewing: The Art of Understanding, Sean Shea elenca quais ele considera as maiores preocupações de um paciente durante o primeiro contato com seu psiquiatra. Quem é este clínico? Ele é competente? Ele é compreensivo? O que ele já sabe sobre mim? Informações que teriam chegado até ele através de terceiros, familiares, outros médicos, sua secretária. Ele está do meu lado? Quanto tempo ele tem para minha avaliação? Eu serei desrespeitado de alguma forma? Exposto, tratado com preconceito, vítima de bullying, como me contou uma vez uma paciente obesa. E ainda, será que terei algum controle sobre o desenrolar dessa entrevista? Nem todo paciente está lidando com todas essas questões, e certamente alguns pacientes terão outras preocupações diferentes das que eu acabei de citar. De qualquer forma, considero um bom ponto de partida ter esse conhecimento em mente,
ao recepcionar um paciente. Agora, como abordar estas preocupações? A resposta, na maior parte das vezes, é não abordando. Ou seja, estas preocupações serão tratadas de maneira indireta, sutil, durante o prólogo. Como? Bom, comece simplesmente atendendo a regras básicas de etiqueta social. Levante-se. É incrível que isso tenha que ser explicado para algum médico. Vá ao encontro do paciente. Cumprimente-o, seguindo aquilo que você considera o costume de sua cultura. Em minha opinião, um aperto de mãos, um sorriso espontâneo, dizer bom dia, apontar o caminho a ser seguido sempre com cordialidade e até mesmo em tom caloroso, sem hesitações ou dúvidas, afinal de contas você sabe o que você está fazendo. É evidente que existem exceções. Ao encontrar-se com um paciente, você tem alguns segundos para tentar identificar sinais do paciente para definir se você deve ou não seguir sua rotina de recepção. Pacientes psicóticos e pacientes com obsessões ou compulsões podem não se sentirem à vontade com um aperto de mão. Também pode acontecer de pacientes em luto, passando por estressores ou mesmo deprimidos, e que chegam até você com expressão de gravidade, seriedade, ou às vezes chorando. Esses aí não vão apreciar o seu tom caloroso também. Aponte onde o paciente deve se sentar. Diga a ele que pode acomodar seus pertences. São detalhes pequenos, mas que tiram do paciente a ansiedade de ter que se adequar e ainda mostram para ele sua preocupação em atendê-lo de maneira cuidadosa e respeitosa. Ao falar desses detalhes aqui, às vezes eu penso que estou chovendo no molhado. Porém, a minha experiência como supervisor de entrevistas e mesmo como entrevistador no meu dia a dia me diz que não. Não podemos descuidar. Como gosta de dizer um paciente, cochilou, o cachimbo cai. Então eu sigo adiante. Apresente-se. Eu digo que sou o Vinícius. Propositadamente retiro o doutor, mas isso é apenas uma opção pessoal minha. Peça para que outras pessoas acompanhando o paciente se apresentem. Encontre a maneira mais adequada de chamar o paciente. Na maior parte das vezes, chamo meus pacientes pelo primeiro nome, mas se houver qualquer dúvida sobre isso, melhor perguntar como que ele prefere ser chamado. Prefiro abrir mão dos pronomes de tratamento, senhor, senhora, salvo raras exceções. Mas, de novo, essa é apenas uma opção pessoal. Agora, é proibido chamar as pessoas de mãezinha, vô, vó, marido ou qualquer coisa desse tipo. Fiz isso algumas vezes durante meu internato em medicina e sinto vergonha até hoje só de lembrar. Nesse momento, um quebra-gelo, uma conversa superficial e amena pode ajudar a diminuir o clima tenso que pode existir nesse primeiro encontro entre médico e paciente. Perguntar se conseguiu estacionar com facilidade, se fez boa viagem quando o paciente veio de outra cidade, ou se tem aproveitado o friozinho tão raro aqui em Ribeirão Preto. É claro que estou falando aqui de assuntos inequivocamente neutros, hein? Política, jogo da seleção na Copa ou qualquer assunto polêmico estão proscritos. Explique os procedimentos que serão realizados durante a entrevista. Eu vou detalhar o que quero dizer com isso, mas já adianto que a medida dessas explicações deve ser flexível, uma dose para cada paciente. Pacientes mais desconfortáveis com o início da entrevista, mais explicações. Pacientes mais à vontade, menos explicações. Explicar em linhas gerais a estrutura da entrevista que se inicia. Olha, eu gostaria de escutar de você suas queixas e preocupações. Depois vou fazer perguntas para esclarecer alguns pontos e entender melhor os problemas que você está enfrentando. Por fim, reservarei um tempo para discutirmos como que eu posso te ajudar. Por exemplo, dar ao paciente um enquadramento de tempo que terão para realizar a avaliação. Isso permitirá que ele possa se programar melhor para esta avaliação, o que tende a acalmá-lo. Como já mencionei no episódio número 3, sobre a fase de abertura, discutimos aqui uma entrevista de 50 minutos. E na nossa realidade, o paciente pode estar acostumado e esperando por um tempo muito menor. Isso pode apressá-lo em seu relato.
Alguns médicos podem argumentar que a delimitação do tempo pode deixar alguns pacientes mais ansiosos ainda. Nestes casos, uma alternativa seria dizer apenas que terão tempo suficiente para a realização da avaliação. Isso já é dar algum enquadramento de tempo. Garantir para o paciente que ele pode escolher não responder algo que lhe deixe por algum motivo encabulado, e que se em algum ponto da entrevista ele se cansar, ele poderia pedir um tempo para se recompor. Raramente alguém precisou utilizar deste expediente, mas certamente o paciente se sentirá muito mais seguro e com algum senso de controle se oferecermos esta opção para ele. Um último ponto que eu gostaria de abordar é a necessidade de, ao final do prólogo, já próximo da fase de abertura, dizer brevemente ao paciente se você já tem alguma informação sobre ele, seja de médicos ou familiares. Muitos pacientes, e eu não estou falando daqueles que estão psicóticos, delirantes, sentem que a avaliação psiquiátrica será um julgamento dos desentendimentos que estão ocorrendo em sua vida, e que o médico se posicionará em um ou outro time, entre aspas. Pronto, a armadilha está montada para você. Então, jogar limpo desde o início, explicitando as informações que você já recebeu, mas sem dar grande importância para elas, e logo dizendo algo como: olha, estas eram as preocupações de sua mãe, por exemplo, mas eu gostaria de saber de você, o que você tem passado. Em minha opinião, é a melhor maneira de começar a se desvencilhar dessa armadilha. Vou repetir o que já disse sobre o prólogo antes. Flexibilidade. Fiz uma descrição daquelas que eu considero serem as peças e os principais movimentos dessa fase. Mas não quero dizer que todo o prólogo precisa necessariamente ser montado com estas peças. Você, médico, vai julgar quais são pertinentes às demandas do paciente e montar um prólogo sob medida para ele. Pronto, está aí a minha definição e descrição do prólogo. Depois dele é chegada a hora de fazer uma pergunta de abertura e dar continuidade à entrevista. Sempre que chego a esse ponto da discussão no curso de entrevista médica para os residentes de terceiro ano, em psiquiatria, e também alunos do quinto ano de medicina, ouço alguns protestos. Protestos educados e até tímidos, eu diria, questionando: mas e os dados de identificação? Pois é, e os dados de identificação? A maioria de nós aprende, em nossos cursos de semiologia, que durante a fase inicial da entrevista médica deveríamos colher informações que identifiquem o paciente, geralmente informações demográficas, como nome completo, endereço de residência, local de nascimento, estado civil, religião, profissão, sexo, cor, e a lista de perguntas pode ficar longa em alguns roteiros. Para mim, essa coleta de dados não deve ser realizada nesse momento da entrevista. Veja bem, não quero dizer que estes dados não sejam importantes, e nem mesmo que eu não gostaria de tê-los à mão logo de início numa entrevista. É que eu considero esse momento da entrevista por demais importante na construção de um clima acolhedor, de respeito à necessidade do paciente contar sua história, e também da construção da imagem que o paciente vai ter do médico, para que a gente interrompa a entrevista com um bloco de perguntas fechadas, para alguns pacientes até invasivas e certamente fora de contexto. Quando penso melhor nisso, eu fico impressionado como que essa prática pode ter sobrevivido por tantos anos no ensino médico, sem ser questionada. Fiz uma busca não sistemática na literatura e muito pouco encontrei sobre o assunto. O único autor que chega a fazer uma breve discussão sobre o assunto é o já citado Sean Shea. E a opinião dele, assim como a minha, é de que essa prática pode prejudicar um objetivo maior dessa fase da entrevista, que é o de criar um ambiente seguro para a formação de um bom vínculo. Você deve estar pensando que, tudo bem, eu não vou colher esses dados nesse momento. Mas então, qual a solução? Bom, eu tenho algumas ideias. A primeira coisa é que se você conta com a ajuda de uma secretária,
Seja no seu consultório ou no ambulatório, ela pode colher uma parte desses dados, sem, ao meu ver, que o paciente se sinta exposto ou invadido. É assim que fazemos, eu e o Luiz Alberto, no consultório. Nome completo, endereço, telefone, profissão, idade, estado civil. O restante dos dados podem ser colhidos de duas maneiras, durante o corpo da entrevista. A primeira maneira, não estruturada, difusa, que consiste em complementar os dados de identificação ao longo da conversa com o paciente, em paralelo com outros esclarecimentos que julgue necessário. Eu, particularmente, uso esta estratégia. Ou de uma forma condensada, mas já em um momento mais adiantado da entrevista, em que o paciente já esteja engajado em responder as perguntas do médico. Bom, já faz mais de 20 minutos que eu estou falando sobre uma fase da entrevista que não deveria durar mais que 2 minutos. Esta é a prova da importância do prólogo, ou do quanto eu gosto de falar. Não, acho que não. É que tem muita coisa mesmo acontecendo nesses 2 minutos iniciais. Atenção! Espero que tenham gostado deste episódio. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.